aprendendo as lições. Precisamos estudar, nossas mentes renovar, ceareiros do bem. Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos ao nosso Evangelho. Curtam, comentem, compartilhem os nossos vídeos. Aqueles que ainda não foram inscritos no nosso canal, assistam conosco às nossas atividades. Todas as segundas-feiras nós temos Evangelho no Lar, todos os dias nós temos um minuto de sabedoria e todas as terças de forma presencial, às 19h30, nós temos o Evangelho de forma presencial em nossa casa e posteriormente a irradiação, às 20h30. Estejam todos convidados para estarem conosco nas nossas atividades. Vamos dar início ao nosso Evangelho com a nossa oração. Querido Mestre Jesus, benfeitores responsável por essa atividade do Evangelho no Lar, da nossa casa, nossos benfeitores, que possam nos auxiliar neste Evangelho para melhor compreendermos, que possam nos auxiliar com a intuição, a inspiração e posteriormente ao dormirmos, que possam conversar conosco a respeito da lição para conseguirmos efetivamente utilizá-la em nossa evolução, na nossa vida, na nossa família. Convidamos também a estar conosco neste Evangelho a todos aqueles nossos irmãos que de forma direta ou indiretamente estejam atrelados à psicosfera do nosso lar e conosco se relacionam para estarem conosco nesse Evangelho para utilizá-lo em seu próprio benefício. Que assim seja. Hoje nossa lição é a lição de número 19, o ensinamento vivo. Em observando qualquer edificação ou serviço, Maria Carmen não faltava à crítica. Ante um vestido das amigas, exclamava sem cerimônia: "O conjunto é tolerável, mas as particularidades deixam muito a desejar. A gola foi extremamente mal feita e as mangas estão defeituosas." Perante um móvel qualquer, rematava as observações irônicas com a frase: "Não poderia fazer coisa melhor?" E à frente de qualquer obra de arte encontrava traços e ângulos para condenar. A mãezinha, preocupada, estudou recursos de dar-lhe proveitoso ensinamento. Foi assim que, em certa manhã, convidou a filha a visitar, em sua companhia, a construção de um edifício de vastas linhas. A jovem, que não podia adivinhar-lhe o plano, seguiu-a surpreendida. Percorreram algumas ruas e pararam diante do arranha-céus a levantar-se. A senhora pediu a colaboração do engenheiro-chefe e passou a mostrar à filha os vários departamentos. Enquanto muitos serviços abriam acomodações com os alicerces no chão duro, manobrando picaretas, veículos pesados transportavam terra daqui para ali, com rapidez e segurança. Pedreiros começavam a erguer paredes, suarentos e ágeis, sob a atenciosa vigilância dos técnicos que orientavam os trabalhos. Caminhões e carroças traziam material de muito longe. Carregadores corriam na execução do dever. O diretor das obras, convidado pela matrona a pronunciar-se sobre a edificação, esclareceu gentil: "Seremos obrigados a inverter volumoso capital para resgatar as despesas. Requisitaremos ainda a colaboração de centenas de trabalhadores especializados, carpinteiros, estucadores, vidraceiros, pintores, bombeiros e eletricistas virão complementar o serviço. Qualquer construção reclama toda uma falange de serviços delicados." A menina, revelando-se impressionada, respondeu: "Quanta gente a pensar
cooperar e servir? Sim, considerou o chefe, sorrindo expressivamente. Edificar é sempre muito difícil. Logo após, mãe e filha apresentaram as despedidas, encaminhando-se agora para velho bairro. Vararam algumas travessas e praças menos agradáveis e chegaram à frente de antiga casa em demolição. Via-se-lhe as linhas nobres, no estilo colonial, através das alas que ainda se achavam de pé. Um homem apenas ali se encontrava, usando martelo de tamanho gigantesco, abatendo alvenaria e madeirame. Ante a queda das paredes a ruírem com estrondo, de minuto a minuto, a jovem observou. Como é terrível arruinar desse modo o esforço de tantos? A mãezinha serena interveio então e falou conselheiramente. Chegamos, filha, ao fim do ensinamento vivo que buscamos. Toda a reabilitação útil na terra exige a paciência e o suor, o trabalho e o sacrifício de muita gente. Edificar é muito difícil, mas destruir e eliminar é sempre muito fácil. Bastará uma pessoa de martelo à mão para prejudicar a obra de milhares. A crítica destrutiva é um martelo que usamos criminosamente ante o respeitável esforço alheio, compreendeu? A jovem fez um sinal afirmativo com a cabeça e dali em diante procurou ajudar a todos ao invés de macular, desencorajar e ferir. Hoje, nessa lição de número 19, como o próprio título já nos fala, o ensinamento vivo, porque ela nos traz o ensinamento vivo para as nossas vidas. E aqui nos traz uma moça que era bastante crítica, e ela criticava tudo, mesmo que as coisas parecessem ali boas, ela sempre dava um jeito de criticar alguma coisa. E então a mãe, muito preocupada com essas críticas da filha, mostrou-lhe uma forma de ensiná-la como é complexo a gente criticar. Jesus já nos ensinava: não julgueis para não serem julgados. Tem um ditado que diz assim também: vê se seu telhado não é de vidro antes de tacar a pedra no outro para que não caia e os estilhaços peguem você também. Demonstrando que a crítica por crítica, ela é sempre mais nociva do que ajuda. Criticar envenena as nossas almas. A crítica excessiva, ela prejudica muito, porque às vezes a minha opinião, que é minha opinião pessoal e que não é a verdade, porque a opinião ela está restrita ao meu ponto de vista, às minhas crenças, aquilo que eu acredito, e não necessariamente aquilo que eu acredito que é a verdade, realmente é a verdade, porque cada pessoa pensa de uma forma diferente. A beleza, por exemplo, é uma coisa muito exemplificativa nesse sentido, porque o que é belo para um não é belo para outro. A arte que é bela para uma pessoa, a música que é agradável a uma pessoa, não é agradável a outra pessoa. Então, antes de eu criticar, que eu analise bastante, e ao analisar, eu vou verificar que é descabida a crítica, desnecessária, no mínimo desnecessária. E aqui nos mostra exatamente isso, que a crítica é comparada a uma pessoa com martelo na mão. Basta uma única pessoa para destruir o trabalho de milhares de pessoas, aqui no exemplo. Basta uma pessoa falando, contaminando, para destruir
todo um trabalho, e foi isso que foi feito ao longo de muitos anos, e ainda é pelos ensinamentos de Jesus. Muita gente, por exemplo, olhando Jesus, critica ele porque muitas vezes não conhece a sua essência, não sabe, não entendeu, não compreendeu, por inveja ou por ignorância mesmo. Criticam por não ter o mínimo de discernimento de quem seja o Cristo. E essas críticas se estendem na religião e se estendem de várias formas. E elas atrapalham muito na vida da pessoa. Ser uma pessoa crítica é uma pessoa que o tempo todo ela está inalando um veneno. Eu achei muito interessante, aqui um exemplo, não conheço a pessoa, mas ela tinha um canal no YouTube em que o canal dela era justamente para criticar o espiritismo. E ali ele dizia muitas coisas a respeito do espiritismo, pontos negativos, só pontos negativos, que fez com que ele então deixasse a doutrina. E aí, depois de muitos anos nessa linha de crítica, ele então decidiu mudar o canal dele para não mais criticar. E ele fez um depoimento que eu achei bastante interessante, porque ele fala assim, que ele não era uma pessoa de criticar, mas que a crítica constante fez com que ele exercitasse esse hábito, mostrando então para nós que a crítica, que criticar, reclamar é um hábito e que nós devemos modificar esse hábito, e que é um hábito nocivo, porque no exemplo dele, ele falou que ele não se sentia bem, que parece que nada ia bem, que ele ficava o tempo todo num estado emocional diferente, ruim, desagradável, por causa das críticas que ele era obrigado, porque ele assim queria, a fazer, mostrando que não vale a pena a gente criticar, porque, primeiro, se eu critico, eu não estou de acordo com alguma coisa dentro de mim. Se eu sou extremamente e reclamo demais, primeiro, contra Deus eu não tenho direito de reclamar de nada, porque eu mais recebo, e por pior que a minha vida seja, por pior que eu acho que a minha vida seja, pode ter certeza que é uma excelente vida e que ela está trazendo exatamente aquilo que eu preciso para minha evolução, e que às vezes pela minha ignorância, pela minha não compreensão, eu acredito que não seja uma vida boa, mas isso é um julgamento pessoal meu, porque eu não sei a amplitude dos ensinamentos, das provas, das expiações que eu estou passando. Se eu compreendesse talvez a necessidade dos resgates desse débito por essas situações difíceis, eu passaria melhor, sem reclamar de Deus, porque com certeza Ele é muito misericordioso e não dá pra gente a reparação dos nossos débitos de uma vez. Ele só dá na medida das nossas necessidades e da nossa condição, porque muitas vezes a gente até mereceria situações desagradáveis para nós nas nossas vidas, difíceis, mas a gente ainda tem pouca resistência. Então não virão situações difíceis, não porque a gente não merece, mas porque ainda não temos condições, não temos força para resistir a essas dificuldades. Então a gente não deve criticar nunca, porque às vezes a gente acha, eu tô melhor, não tô passando por situações na minha vida e eu acho que o outro tá passando porque ele merece, mas eu nem sei se eu não tô passando o que o outro está passando, porque eu sou tão fraquinho que eu desmoronaria. Então, por misericórdia, eu ainda não estou resgatando esses débitos dessa forma, não que eu não merecesse por débitos, por resgate, a passar pelo que eu tá passando. Então, eu nunca devo criticar. Nunca é cabido a crítica, mas ele dá uma outra forma aqui. Então, se eu não vou criticar,
O que eu tenho que fazer em contrapartida, já que eu vejo as situações e muitas coisas eu vejo que não estão do meu agrado, no que eu posso melhorar no mundo mesmo, em outras situações. Então ele nos ensina aqui o trabalho. Edifique você. Se você acha que a sua religião está indo para uma direção que não está se baseando nos ensinamentos de Jesus, que seja você quem deu o norte que Jesus direcionou, que seja você fiel aos seus ensinamentos, que seja você a renunciar, que seja você a ter disciplina. Divaldo sempre, ele diz uma frase assim, que eu achei muito interessante, até já foi citado isso na Reforma Íntima também, que uma coisa ele pode dizer que ele não foi perfeito, mas uma coisa ele foi até o fim, fiel. E se a gente analisar, é muito difícil sermos fiéis aos ensinamentos cristãos, fiéis à doutrina espírita, fiéis a Jesus Cristo, fiéis aos seus ensinamentos, porque exige de nós renúncias, exige de nós disciplinas, exige de nós uma série de coisas que vão colaborar para a nossa reforma íntima, que a gente sempre fala, nossa modificação interior, porque nós estamos nesse mundo para nos modificarmos, ou seja, tornarmos melhores do que quando aqui chegamos, evoluirmos, crescermos, e isso exige esforço, dedicação constante, trabalho, edificação. E essa edificação, ela é uma edificação moral também, demolindo, retirando do meu espírito os meus vícios, as minhas imperfeições, as minhas críticas, que é um vício, é um hábito negativo, o orgulho, a soberba, a maledicência, a calúnia. Eu vou retirando de mim a reclamação, um monte de problemas morais, os desequilíbrios, as raivas, as revoltas, as incompreensões. Eu vou retirando, vou destruindo, podemos assim dizer, em paralelo à lição. Vou destruindo, mas para que eu não fique vazio, então eu vou edificando, construindo em mim pilares mais sólidos, bases mais sólidas nos ensinamentos de Jesus, que as minhas paredes vão sendo construídas com tijolos, com conhecimento, com a vivência do conhecimento, com a modificação pelo conhecimento. O conhecimento, ele é importante para essa nossa edificação, porque ao retirar aquilo que não me serve, logo, para não ficar vazio, eu tenho que colocar aquilo que me serve. E é o conhecimento que me mostra aquilo que me serve. Porque senão, eu posso até achar que estou fazendo algo correto, mas sem que eu compreenda quem é Jesus, o que ele veio nos dizer, quais eram os seus ensinamentos, eu não vou conseguir compreender. Eu vou muitas vezes criticar por ele ter sido manso e pacífico até o fim e achar, por exemplo, que ele deveria ter se revoltado, que ele deveria ter agido como o mal age. E ele nos mostrou que não, que essa edificação, como é que diz, essa modificação, ela é lenta, porque nós ainda somos lentos nas nossas ações. Nós nos modificamos lentamente. Então, as maldades do mundo vão se modificando lentamente, à medida que cada um vai evoluindo
e então vai aumentando mais pessoas na Terra, moralmente mais equilibradas, moralmente mais justas. E aqui esse ensinamento vivo é bem assim, diz assim: edificar é muito difícil, porque exige muito de nós, exige renúncia, exige disciplina, exige conhecimento, exige muitas coisas. Você vê uma obra, é muito complexo, uma criação de uma obra material, de um prédio, de uma casa. Imagina uma edificação interior, mais complexo ainda, porque entra no país, no mundo de nós mesmos. E para que nós consigamos nos edificar, é necessário que a gente se conheça. Como já foi nos ensinado por Jesus, conhece-te a ti mesmo, para que você, conhecendo as suas virtudes e os seus defeitos, você consegue conhecer então e saber exatamente aquilo que você precisa retirar para aquilo que você precisa edificar. Mas destruir e eliminar é sempre muito fácil. Destruir e eliminar, quando se diz no sentido de crítica, é muito fácil. Criticar os erros alheios é muito fácil. É muito fácil a gente criticar as coisas inacabadas, as coisas que a gente considera que não são boas, é fácil criticar. Mas quando essa crítica ela é sobre nós mesmos, sobre analisar aquilo que a gente necessita modificar em nós, aí isso é difícil. Porque é muito difícil a gente reconhecer as nossas imperfeições. É difícil a gente olhar para nós e vermos que não somos perfeitos, que não somos anjos, que não somos tão bons assim como a gente imagina que nós somos, que trazemos muito mais coisas ruins dentro do nosso coração do que coisa boa. E que por isso nós estamos no planeta Terra, reencarnados nesse momento, para que nós nos tornemos então aquilo que nós gostaríamos de nos tornar. Mas ser é muito difícil, edificar é muito difícil, por isso é necessário um autocontrole, uma disciplina muito grande e muito constante. E aqui ele fala que bastará uma pessoa de martelo à mão para prejudicar a obra de milhares. E aí ele traz um ensinamento, que foi um ensinamento que a gente iniciou esse evangelho. A crítica destrutiva é um martelo que usamos criminosamente ante o respeitável esforço alheio, compreendeu? Então, sempre quando a gente vê que alguém está se esforçando para ser bom, que alguém ainda não é perfeito, não é anjo, tem muitos defeitos, mas que a gente percebe que ele está se esforçando para se modificar. Por exemplo, a gente tem um parente em casa que está se esforçando para ser bom, mas ele ainda tem os seus momentos de desequilíbrio, ele ainda não tem o total controle de si mesmo, ele ainda tem muitos defeitos. Não critique, auxilie e incentive essa melhora, porque assim como é difícil modificar a nós mesmos, a gente passa a ter a sensibilidade, se é difícil para nós, de compreender o quanto é difícil para o outro. Porque quanto mais a gente se empenha em modificar a nós mesmos, e a gente vê o quanto isso é difícil, a gente acaba sendo mais sensível e tendo mais caridade para com o erro do outro, mais indulgência para os erros alheios, porque a gente compreende o outro, como é difícil fazer as coisas perfeitas, como é difícil. Então, a gente compreendendo isso, a gente percebe que nós temos que fazer a nossa parte, cada um fazendo a sua parte, então o bem será edificado. Mas se nós não fizermos a nossa parte, não critique também os nossos irmãos que estão fazendo a sua parte, porque ainda que imperfeitamente, eles estão fazendo. Que ao invés de criticar, seja sempre aquele que faça
o que você gostaria que fosse feito. Seja você a fazer o que você gostaria de ver perfeito. Então, fiquemos com essa lição. Viva esse ensinamento de sermos aquilo que gostaríamos de ver nos outros, ao invés de criticar ainda as imperfeições e as situações que a gente não compreende, porque não está dentro delas para compreender. E ao invés de criticar, que a gente sempre seja esse construtor a construir um lugar melhor, começando pelos nossos corações, tornando-se melhor. Vamos finalizar com a nossa oração. Querido Mestre, agradecemos o ensinamento que o Senhor nos oportunizou. Pedimos aos benfeitores responsáveis por esse trabalho, por essa atividade, para que vão nos lares dos nossos irmãos que nos ouvem, realizando a limpeza psíquica nesses lares, restaurando o equilíbrio, limpando os pensamentos, sentimentos, emoções desequilibradas dos nossos irmãos, reequilibrando-os, fluidificando as suas águas, auxiliando a todos os reinos que lá residem e a todos os nossos irmãos do mundo espiritual que de forma direta ou indireta estejam ligados a esses lares, que sejam encaminhados pelos benfeitores aos locais de socorro, de auxílio, de esclarecimento, de amparo. Agradecemos, Pai, a oportunidade do Evangelho, do ensinamento, e que ao dormir possamos continuar esse aprendizado todas as noites com os nossos benfeitores, nos esclarecendo, nos chamando a atenção nos pontos que necessitamos modificar em nós, auxiliando-nos a sempre tornarmos melhores. Agradecemos a oportunidade do Evangelho e todos os que aqui estiveram conosco. Que assim seja. Boa noite a todos, que tenham uma excelente semana, com um grande aprendizado, que Deus possa abençoar a sua família e você, e que no próximo segunda-feira possamos estar juntos novamente. Grande abraço, até lá!